Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 239. Very good! Allan Kardec, o gênio Allan Kardec, o lionês, fala sobre a questão da evocação. Allan Kardec evocou espíritos não só desse nosso querido planeta, mas de outros orbes, de outros planetas. Allan Kardec fez isso. Inclusive, estes registros estão na Revista Espírita. Revista Espírita que começou no ano de 1858 e que foi até 1869, quando ele desencarna. Ele desencarna no dia 31 de maio de 1869. Então, nas revistas espíritas, além das 5 obras, do Espiritismo, além delas, temos as revistas espíritas. E Allan Kardec, todo mês, publicava uma revista. Começou, como dissemos, em 1858 e foi até 1869. Na Revista Espírita de março de 1858, Allan Kardec já faz uma evocação. Está na Revista Espírita de março de 1858. Temos também a Revista Espírita de agosto ainda de 1858, quando Allan Kardec, por exemplo, conversa com o espírito de Mozart. Mozart, ele evoca Mozart. Mozart, um gênio da música, ele evoca Mozart. Inclusive, Mozart fala da Casa Azul. Isso está na Revista Espírita de agosto de 1858. E em 1859, em maio de 1859, Allan Kardec convoca o espírito de Chopin, Frédéric Chopin, em maio de 1859. Conversa com Chopin, faz perguntas, é extraordinário. Em outubro de 1860, Allan Kardec faz também evocações. E temos em agosto de 1862. Agosto de 1860. Estão anotando aí? Tem que anotar, meus irmãos, fazer pesquisas, ok? É isso. Agosto de 1862, quando Allan Kardec convoca o espírito de Georges. Georges, que vivia em Vênus, planeta Vênus. Inclusive, Georges, lembramos agora, as intuições chegando, lembramos do caso, inclusive relatamos isso em um dos nossos CADEFs, porque nós somos amantes da ufologia, amamos a ufologia. Faz algum tempo que conhecemos a ufologia. E, inclusive, temos o caso de Hardy Mendel. Lembram do caso de Hardy Mendel? Hardy Mendel viu um ser de Vênus, uma mulher muito formosa. E ele conta que sentiu atração por ela e quis deitar com ela. E deitou, de fato. Teve relações. Fizeram relações para que fosse, talvez, posto à prova algum feito genético. Não sabemos bem o certo, mas Hardy Mendel relata isso, o grande artista. Inclusive, ele teve contato com este ser de Vênus mais de uma vez. Quando estava se preparando no Havaí para a Segunda Guerra Mundial, ele viu de novo essa mulher, teve contato com ela. Inclusive, há também alguma coisa do caso Vilas Boas, que se deu no Brasil, interior de Minas Gerais, em 1957. O caso Vilas Boas, que é um caso muito famoso, um grande ufólogo, etc. Então, meus irmãos, Allan Kardec, ele fez essas evocações. Ele evocou, de fato, esses espíritos, ok? Ele evocou e isso está presente na Revista Espírita. Revista Espírita que é rica de informações. Inclusive, no livro dos Médiuns, que é o segundo livro da obra de Allan Kardec, porque o Espiritismo é composto por 5 grandes obras geniais, obras extraordinárias. Primeiro, o Livro dos Espíritos, que tem traços evidentes de física quântica. Segundo, o Livro dos Médiuns, um livro extraordinário, um livro que temos que realmente ler. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, que é um livro também muito bom, que fala da relação, não é verdade? A relação entre aqueles que desencarnaram, como que eles foram recebidos no plano espiritual, o que sentiram, passaram vergonha, passaram desajustes morais.
Como que funciona isso? Então, céu e inferno. E temos o último, que é a Gênese, o último livro publicado, que é a Gênese. Muito bem, são 5 livros. E além dos 5 livros, temos as revistas. Como dissemos, começou em 1858 e foi até 1869, quando Allan Kardec desencarna, no dia 31 de março de 1869. Muito bem, então, meus amigos, o caso de Allan Kardec está muito expressivo, está posto nas revistas espíritas. Podemos evocar os nossos queridos irmãos, porque nós estamos em uma posição humana. Nós não somos humanos. Você não é humano. Eu não sou humano. O espírito, princípio inteligente do universo, questão até do livro dos espíritos, na questão 23, na primeira parte do livro dos espíritos, Allan Kardec, o gênio Allan Kardec, pergunta aos espíritos superiores: que é espírito? Não o que é, que é o espírito? Questão 23. Espírito, princípio inteligente do universo. Então nós não somos seres humanos, estamos seres humanos. Eu não sou Ed Nelson, eu estou Ed Nelson. Você não é um reptiliano, você está reptiliano. Você não é um pleidiano, você está pleidiano. Você não é um marciano, você está marciano. O espírito trafega por raças incontáveis. Para quê? Para desenvolver as potencialidades interiores. Nós trafegamos por povos. Aqui na Terra, por exemplo, podemos experimentar a raça africana, ou ainda a raça asiática, latino-americana, norte-americana, a raça europeia, australiana, não importa. Nós fazemos estas migrações para desenvolvermos as nossas potencialidades interiores. Nós não somos raça negra, raça branca, raça amarela, raça vermelha. Somos espíritos. Questão 23 do Livro dos Espíritos, livro publicado em 1857. Allan Kardec abordou isso, a primeira parte do Livro dos Espíritos, causas primárias. Então, nós somos o quê? Espíritos imortais. O gênio Allan Kardec se debruçou nesse assunto. Inclusive, Emmanuel vem falar, por exemplo, que o princípio inteligente do universo trafega do átomo ao arcanjo. Olha que magnífico isso. Nós trafegamos do átomo ao arcanjo. E Leon Denis, um grande estudioso da doutrina espírita, considerado até o sucessor de Allan Kardec, claro que é um título carinhoso, ele não aceitava isso. Leon Denis, o grande filósofo, o grande francês filósofo, não aceitava, claro, isso. E ele diz, por exemplo, que o princípio inteligente, que é o espírito, ele dorme no mineral. Dorme no mineral. Vibra no vegetal. Ele sonha no animal. Sonha no animal. Acorda, desperta no homem e cria no anjo. Então, percebemos que o princípio inteligente do universo, que é o espírito, ele trafega. Não só em culturas, povos, raças, cor de peles, homem, mulher, pobre, rico. Não somente isso. Ele também trafega em outros orbes, em outros planetas. Ele passa por outros planetas e por outras civilizações. Entre nós, por exemplo, há seres de outros planetas que estão com nós. Assim como em outros planetas há seres humanos que estão lá. O próprio Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes, considerado por muitos como o médico do pobre, recebeu um convite do nosso Senhor Jesus Cristo para continuar a sua evolução num planeta muito superior à Terra. Ele não quis, ele quis ficar aqui. Enquanto existir lágrimas, estarei na Terra. Ele rechaçou, ele não quis uma expressão de amor. Então, nesses outros planetas existem seres humanos, terráqueos, por exemplo, que estão lá, vivendo lá, nasceram lá. Assim como aqui entre nós, há marcianos, pessoas de Vênus, pessoas de Júpiter, Saturno, pessoas, por exemplo, de outros sistemas solares, certo? De Capela, por exemplo,
Não temos a questão de Capela, ou de Alcione, o cinturão de Alcione, lá os pleidianos, não temos a questão dos pleidianos, eles podem estar entre nós. Estão, podem não, estão entre nós. Inclusive o médium Divaldo Pereira Franco afiancia isso, que muitos espíritos oriundos de planetas superiores estão nascendo entre nós. Então Allan Kardec fez evocações com esses espíritos. Podemos evocar esses espíritos. Inclusive, tem um livro, nós estávamos falando, acabamos esquecendo. O segundo livro do Livro dos Médiuns, publicado em 1863, Allan Kardec tem um título que ele trata da evocação, capítulo 25, da evocação. É capítulo 25 do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é composto por 32 capítulos extraordinários. O primeiro capítulo, existe espírito? Olha que interessante. O primeiro capítulo, existe espírito? Inclusive o Livro dos Médiuns é considerado pelos grandes gênios da doutrina espírita como o maior tratado de parapsicologia, paranormalidade do mundo. Insuperável. É um livro atemporal, que está além do tempo. Então vale a pena estudar. As 5 obras de Allan Kardec, se possível, as revistas espíritas. Eu já li tudo. Tudo que é de Allan Kardec eu leio porque eu sou apaixonado pelas pesquisas de Allan Kardec. Um gênio, um homem que sempre foi sóbrio, nunca aceitou uma mentira. Ele preferiu recusar 10 verdades, do que aceitar uma mentira ou algum ponto duvidoso. Ele enxugava, ele extraía todo o erro, a possibilidade de erro, analisava e não aceitava uma situação enquanto não exaurisse toda a possibilidade de equívoco ou erro ou sistemas dúbios. Ele não aceitava nada disso. Ele foi educado em um regime árduo com o seu grande mestre Pestalozzi, Henrique Pestalozzi, na Suíça, em Yverdon. Pestalozzi que foi discípulo de Camus. Então tinham sistemas rigorosos, padronizados, dentro da lógica, do método, catalogavam, analisavam, comparavam, porque Allan Kardec era positivista. O século XIX era positivista. Inclusive Auguste Comte, o pai do positivismo, isso se deu no século XIX, onde a Europa passava por surtos de ateísmos, porque a igreja da época não conseguia atender os anseios desses gênios. Então muitos acabaram apelando para o mundo do ateísmo. Allan Kardec não era ateu, porém era positivista, acreditava no que os olhos viam. E quando, por exemplo, o Sr. Home chega a ele e fala dos acontecimentos, mesas que giravam, ele ficou absorto. Ele ficou muito entusiasmado, porém com reservas. Eu vou analisar. Ele foi para desmistificar, porque na época nós estávamos diante do telégrafo, dos grandes eventos do campo eletromagnético, estávamos estudando o comportamento do átomo, o átomo já não era mais inviolável com Dalton, né? Com Dalton, quando Dalton fala que em 1803, quando Dalton fala que o átomo era indivisível. E os grandes gênios do século XIX acabaram provando que não, que ele poderia ser subdividido, falavam de elétrons, de prótons, porque o átomo descansou, né? O átomo não foi explorado desde Demócrito. Demócrito falava que o átomo, por exemplo, era uma partícula muito pequena, a primeira partícula do universo. O átomo era a primeira partícula do universo. O Demócrito, que foi um grego, um grande estudioso antes de Cristo. Não só Demócrito, outros homens afiançavam isso também. Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, que fala do fogo, por exemplo, não é verdade? Heráclito não fala do fogo, Demócrito fala da terra, né? A terra, o fogo, os elementos hipostáticos. Então são coisas que nós começamos a trafegar pelo mundo da história e torna-se apaixonante. E são situações que nos levam a cogitar, a pensar e a construir análise. E Kardec, como era um grande pesquisador, um grande cientista, construiu análises extraordinárias, inclusive evocando seres de outras dimensões, de outros planetas. Então, quando nós vemos contatados, dizendo eu tenho contato com este ser ou com aquele outro, claro que é possível. Evidentemente que é possível. O que nós temos que ter cuidado é com a origem desse contatado. Será que esse contatado é fidedigno? Será que o que ele fala tem fundamentos? Há provas? Há respaldo científico? Isso está calcado em provas? Podemos analisar o seu contato? Prove para nós, então, como que se deu o seu contato? Porque Kardec provou. Está nas revistas. Na revista espírita. Lembram?
nas revistas espíritas, estão lá. De março de 1858, está lá. Agosto ainda de 1858, está lá. Em 1859, está lá o contato que se deu em maio de 59, que nós falamos, quando ele conversa com Chopin, por exemplo, está lá. Os registros estão lá. Ou em outubro de 1860, está lá, registrado. Ou em maio de 1862, está lá, quando Kardec conversa com o espírito de Vênus, o Georges, está lá registrado. Então nós temos que ter provas. Que história é essa? A ciência está aí para nos dar respaldos. Precisamos contar com a ciência. Ou a ciência é só conveniente para mim até onde vêm os meus interesses? Porque ciência é Matrix, mas eu faço uso do relógio. Ciência é Matrix, mas eu faço uso, por exemplo, do automóvel. A ciência é Matrix, Ednelson, para com essa história. A ciência é Matrix, mas eu faço uso do chuveiro, da água quente para tomar um banho. Nisso a ciência não é Matrix? De repente estou com uma disfunção intestinal, ou no estômago, ou alguma perturbação cardíaca, eu vou no médico, passo por ressonância, mas ressonância é Matrix, é ciência. Mas por que você faz uso disso então? Então, Matrix, que história é essa? É claro que existe a ciência manipuladora. É claro que existem cientistas que acabam engendrando equipamentos para fins lucrativos. Mas isso é o momento da humanidade. Nós sabemos que isso vai passar um dia. Certo? Meus irmãos, é isso. Esse bate-papo aí sem compromisso é CADEF. Um bate-papo com compromisso, é claro. Sem compromisso no sentido de nada formal, nada para impor, nesse sentido. O compromisso nosso, é claro, da amizade, da solidariedade, que é o compromisso real da vida. A vida, ela alcança uma importância muito grande quando temos laços de amizade. E é o nosso caso. Agora, não tem compromisso com deixar ninguém espírita. Esse compromisso não tem. Isso que nós queremos dizer. Não tem o compromisso de inclinar ninguém ao espiritismo, de impor a doutrina espírita, de ridicularizar esse ou aquele canal, longe de nós, pelo amor de Deus. Não é essa a função. Nós não queremos denegrir, ridicularizar um canal ou outro, de maneira alguma. Mas nós não aceitaremos também afirmações descabidas, principalmente envolvendo a sã doutrina espírita. Isso nós não aceitaremos, é claro que não. E todas as informações distorcidas, se chegarem até nós refutaremos. Mas isso com toda certeza. Isso com toda certeza. Chegar a informação para nós dúbias, duvidosas, rechaçadas de incoerência, nós refutaremos. Isso não sobra dúvidas que nós faremos isso e faremos com toda certeza. Ok? É CADEF. Estejam sempre conosco, porque juntos somos poderosos. O Espiritismo, para quem não conhece, é uma doutrina maravilhosa. É por isso que nós fazemos questão de sempre citar o Espiritismo. Esse e outros CADEFs jamais quer convidar ou convencer você que a doutrina espírita é a única religião do universo. Nada disso, nada. Mesmo porque a doutrina espírita descansa na religião, na filosofia, na ciência. A doutrina espírita é uma proposta descomunal de vida. É saudável, é lúcida, é próspera, progressista. Confia na humanidade, no progresso, fala dos mundos habitados. O Espiritismo fala de outras dimensões. Allan Kardec já estudava isso no século XIX, como acabamos de dizer. Então a doutrina espírita são portas que se abrem para o descomunal, para o incomum, para o incomensurável. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good. CADEF is always good idea.